Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flow be a sin the double cure. Save me from this guilt and power. Os homens e a maioria das organizações religiosas cristãs afirmam que Jesus é o eterno Filho de Deus, que estava ao lado do Pai muito antes de tudo existir. Esse Filho sempre esteve no céu, ao lado do Pai, e quando houve a necessidade de salvar a humanidade, ele se apresenta diante do Pai e diz: Pai, eu irei morrer para salvar o mundo. Então, Jesus morreu crucificado pelos pecados do povo, sendo o Filho eterno de Deus, o único que Deus gerou, formando assim uma segunda pessoa distinta ao lado do Pai. Mas, recorrendo às Escrituras, deixando o pensamento dos homens de lado e vindo diretamente a este acesso no qual nós também temos, que é as Escrituras, para analisar nas mesmas Escrituras que estes homens, os quais são o pai dessa doutrina, eles encontraram passagens bíblicas para formar este pensamento, esta ideia. Na mesma fonte que eles extraíram esse pensamento desta segunda pessoa distinta, o Filho de Deus, sendo Deus também, nesta mesma fonte, nesta mesma Escritura, aqui estamos com total liberdade no Espírito de Deus para averiguar essa doutrina, a qual vem sendo ensinada há séculos para o povo cristão. Então, se Jesus é esse eterno Filho de Deus, para ser eterno ele tem que ser Deus. E tem que ser uma segunda pessoa distinta. O que diz a Escritura? Será isso verdade? Isaías, capítulo 43, versículo 10 e 11. Deus diz assim: Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e depois de mim, nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Isaías capítulo 45, versículo 6. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 44, versículo 6. Eu sou o Senhor, o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus.
Isaías 45, versículo 21 e 23. Porque não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Eu sou Deus e não há outro. Também Isaías 46, 9. Eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Olhando para essas escrituras, nós já encontramos que não há nenhum sentido que este ensinamento de uma segunda pessoa distinta não encaixa com a verdade bíblica. Você não pode encontrar no Velho Testamento, usado pelo povo judeu, o povo de Deus da primeira aliança, da velha aliança, um lugar para um segundo Deus, ou uma segunda pessoa, ou que Deus teria um filho em igualdade com ele. No céu não há lugar para isso, não há 3 tronos ali, não há 2 deuses ali, ou 3, ou... Ele está dizendo, não há mais ninguém comigo. Agora, quando o eterno, a eternidade, se manifesta no tempo dentro de sua própria criação, então aí ele é o princípio de tudo. Ele é o princípio da criação de Deus. Porque tudo foi criado por ele, nele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele é antes de todas as coisas. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele disse, haja luz. E lá estava o princípio da criação de Deus, quer dizer, o princípio do tempo. No princípio ele criou o tempo. Os céus, ele criou o espaço e pegou a matéria que é a terra e colocou dentro do espaço. Então, no princípio, ele é o princípio da criação de Deus. Ele entrou no tempo, ele se fez tempo. Então, aí ele tem 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Isto não são pessoas distintas. Isto é a manifestação do grande eu sou. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. No seio não é ao lado. Ao lado é uma coisa, no seio é outra. E o contexto revela isso para nós. João capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, no princípio era a palavra. Aí foi o princípio. Foi o pensamento expressado de Deus, haja luz. E a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e sem essa palavra nada viria à existência. Versículo 14. E a palavra se fez carne. Aqui está a revelação do Filho que foi gerado em um ventre de uma mulher chamada Maria. Aquele corpo começou em um ventre. Aquele corpinho não estava lá no céu. Ele foi gerado. Quem estava por trás de peles era o eu sou, o primeiro e o último, o grande Criador, o eterno, é que estava então agora velado em um corpo de carne e osso. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos e ofícios de Deus que se manifestou no tempo.
Mas se nós voltarmos à eternidade, ali não há lugar para Pai, Filho e Espírito Santo, 3 tronos. Isso é uma mentira. Isso é um pecado que anula o primeiro mandamento: não tereis outros deuses diante de mim. Mas o pensamento se expressou em palavra e a palavra se fez carne. E aqui em Efésios, capítulo 4, verso 6, Paulo deixa isto bem claro. Um só Deus e Pai de todos, sobre todos e em todos nós. Deixa eu dizer de novo. Um só Deus, não 2. Um só Deus e Pai de todos, sobre todos e em todos nós. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, quando Jesus aparece a João, ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Falando a mesmíssima coisa que ele falou para o profeta Isaías. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor, o primeiro e o último. Isaías 44, 6. Eu sou o Senhor, o primeiro e o último. Jesus aqui aparecendo na ilha de Patmos para João. Apocalipse 1, 17. Eu sou o primeiro e o último. João capítulo 14, versículo 8. Filipe estava confuso e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus responde categoricamente: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? A ideia do Filho Eterno, a ideia do Filho Eterno de Deus veio após o primeiro século por alguns nomes como Justino Mártir, Irineu de Leão. Isso tudo ali após o primeiro século, após a morte dos apóstolos, após a passagem da igreja do primeiro século. Então vem esses homens. Tertuliano, já no ano 155, entre 155 e 220, foi o primeiro a usar o termo trindade. Atanásio de Alexandria, Agostinho de Hipona, ano 354 a 430, ali já sendo canonizado essa doutrina no Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, no ano 325, por ali, este ensinamento foi canonizado como dogma e doutrina para ser usado para a igreja de Pai, Filho e Espírito Santo, sendo 3 pessoas distintas da suposta Santíssima Trindade. Agora eu desafiei um homem nos Estados Unidos. Ele tinha uma grande igreja, há cerca de 1.000 membros, todos brasileiros. Eu disse para ele: se você me mostrar 3 tronos no céu, no Velho Testamento, um para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo, eu entro de joelhos no corredor de sua igreja até o seu altar, e você vai orar por mim e eu vou me arrepender. Mas se você não conseguir mostrar, eu vou te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é aí quando eles pulam para trás como um gato. Mas a verdade é esta, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que Deus se fez tempo, entrando na criação. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 10. Esvaziando a si mesmo, tomando a forma humana, tomando a forma de servo,
na semelhança da carne e do pecado, como diz Paulo em Romanos 8:3. E nessa condição não usurpou ser Deus, mas foi obediente até a morte de cruz. E sendo ele consumado, diz Paulo, sendo aperfeiçoado, veio a ser a causa de uma eterna redenção. Esta é a grande razão porque Judas, em sua carta, no versículo 4, se não me falha a memória, ele diz o quê? Que Jesus Cristo é nosso único Senhor e Deus e dominador nosso. Vamos ler esse versículo, se Deus assim permitir, para confirmar isso. Olha o que ele diz aqui. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.